Hoje no Cartório Contemporâneo. 178 anos dos cartórios de registro de imóveis. E muito mais. Falamos com a doutora Karine Bozelli, primeira vice-presidente da ARPEM São Paulo e oficial de registro civil de pessoas naturais do 18º Subdistrito Ipiranga da capital do estado de São Paulo, sobre as inovações dentro dos cartórios de registro civil. Veja só. Doutora Karine, seja muito bem-vinda ao Cartório Contemporâneo. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Muitíssimo obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Doutora Karine, o cartório de registro civil das pessoas naturais ganhou uma importância inigualável e evidenciou a necessidade do seu funcionamento ininterrupto durante a pandemia. De que forma os cartórios têm lidado com as adversidades apresentadas pela crise? Bom, realmente, como você citou, a questão do registro civil é bem oportuna, porque durante toda a pandemia, em virtude de ser competente para registrar os óbitos, nós mantivemos a atividade de forma ininterrupta. Diante dessa situação, ou seja, diante de toda a figura do lockdown e da preocupação, sobretudo, em relação aos nossos funcionários e ao atendimento ao público, houve uma série de atitudes que foram realizadas com o objetivo, sim, de manter a prestação de serviços, mas também trazer segurança à população que assim o pudesse. A oportunidade maior que eu vejo em relação ao registro civil foi de ser a fonte de informação em relação aos casos de Covid e a prestação dessas informações para a sociedade. Então, diante desta realidade, nós criamos o quê? O Portal da Transparência, que teve acesso a toda a sociedade, sobretudo aos meios de comunicação, e a partir do Portal da Transparência, o número de casos e o número de óbitos em relação à pandemia passou a ser objeto de confirmação, ou seja, nós somos fonte primária para a prestação de informações, quer seja para o Ministério da Saúde, quer seja para a população em geral, assim como para os meios jornalísticos. Então, diante de uma diversidade, nós conseguimos, sim, ser foco novamente os cartórios brasileiros e prestar informação de forma segura para a sociedade. Durante a pandemia, os cartórios passaram por uma grande revolução tecnológica, efetivando grande parte dos atos de forma online. Como que a senhora avalia a presença tecnológica nos cartórios de registro civil? Os cartórios de registro civil, desde 2015, por conta de um provimento do Conselho Nacional de Justiça, já estavam integrados a partir de uma plataforma criada pela ARPEM Brasil, que é a nossa associação, e que faz com que uma pessoa que esteja, por exemplo, na cidade de São Paulo, compareça a um cartório de registro civil aqui em São Paulo, ou mesmo da sua casa, com acesso ao site registrocivil.org.br, e solicite uma certidão do seu registro de nascimento, que, por exemplo, está no Rio de Janeiro ou em Porto Alegre. Então, essa interoperabilidade, essa forma de prestação de serviços de modo eletrônico, e não só para pedidos de certidão, mas como, por exemplo, preciso alterar meu nome, preciso corrigir a grafia do meu sobrenome que está errada. Isso tudo já vinha sendo, de forma bastante eficaz, realizada a partir dessa interligação que é a Central de Informações do Registro Civil. No momento da pandemia, isso se intensificou de modo muito rápido. Por quê? Porque os serviços passaram a ser realizados cada vez mais sem a necessidade de deslocamento. Então, de casa, eu diretamente solicito a minha certidão. Eu dou um exemplo, eu sou registrada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Basta eu, da minha casa, entrar no site registrocivil.org.br, solicitar a minha certidão, o cartório de registro civil lá de Porto Alegre me enviará ou eletronicamente a própria certidão, ou seja, não preciso nem imprimi-la, ou posso solicitar o envio em papel. Isso demonstra que o registro civil já estava de uma forma muito preocupada em prestar serviços de forma eletrônica para a sociedade desde 2015. Então a pandemia para o registro civil não foi um desafio,
foi a concretização, sim, de um sonho iniciado lá em 2015 e que mostrou que aquele sonho que nós pautamos, que nós pensamos como atividade, se fortaleceu e mostrou a sua efetividade, sua necessidade face aos desejos e anseios da sociedade. Doutora Karine, e quais são as suas perspectivas sobre o futuro da atuação do Registro Civil na prestação do serviço à sociedade? Olha, eu acho, mais do que tudo, que nós temos que ser o grande balcão de atendimento da sociedade. Existe uma alteração da Lei 6.015, o artigo 29, parágrafos 3º e 4º, que estabelece que o registrador civil, que é a única serventia que está presente em todos os municípios e pequenos distritos, porque a nossa lei estabelece, a 8935 diz, todo município tem que ter um oficial de registro civil. Muitas vezes não tem o padre, não tem o delegado e não tem o juiz, mas tem um oficial de registro civil. É neste contexto, ou seja, nós somos mais de 8.000 postos de atendimento em todo o Brasil. É nesse contexto que nós temos que cada vez mais prestar serviços e fazer essa, como a gente chama, esse balcão de atendimento em prol da sociedade. Em alguns estados, como por exemplo Rio de Janeiro, Maranhão, a emissão, a coleta dos dados e a entrega da cédula de identidade, ou seja, o famoso RG, é feito diretamente por meio do registrador civil. Em outros estados, a CNH. Nós temos um convênio celebrado com a Receita Federal que toda criança registrada no Registro Civil das Pessoas Naturais já sai com seu número de CPF diretamente na sua certidão de nascimento. Então essa criança já sai diretamente com esse CPF, já pode ser enquadrada para fins de benefício em relação à sua mãe ou seu pai, plano de saúde e assim por diante. Hoje também, por meio desse convênio com a Receita Federal, nós podemos fazer atualizações de cadastro. Então, por exemplo, me casei, alterei o nome, no momento que eu me caso, o Registro Civil diretamente comunica a Receita Federal para atualizar o cadastro que existe lá na Receita em relação ao nome de um dos cônjuges que foi alterado pelo casamento. Então, o que eu digo é, o Registro Civil, sim, tem um futuro extremamente importante como balcão de atendimento e como braço operativo do Estado a partir desses convênios, ou seja, esses convênios celebrados para que a gente possa prestar serviços distintos em favor da sociedade. Por exemplo, emissão de passaporte, coleta de dados de passaporte para futura emissão. Por que na hora que eu não tiro a minha certidão de casamento, a minha certidão de nascimento, eu na hora já não faço a coleta dos dados diretamente no Registro Civil e passo o seguinte, depois eu só busco o passaporte. Encurtará distâncias, encurtará deslocamentos e mais do que tudo, encurtará prazo, porque hoje a demanda, sobretudo, que nós sentimos é que a população quer ganhar tempo. E o Registro Civil, a partir dessa interoperabilidade, a partir desses convênios, conseguirá sim prestar um serviço de qualidade, encurtando distâncias e encurtando tempo em favor de cada cidadão, em favor de cada solicitante do serviço. O cartório é uma instituição que traz a certeza de segurança e de efetividade nos seus serviços. De que forma o cartório de registro civil pode contribuir para a desburocratização? Olha, são inúmeras as situações que o registrador civil pode participar nesse procedimento de desburocratização. Nós temos, por exemplo, alguns procedimentos de jurisdição voluntária que poderiam ser trazidos para o cartório de registro civil. Por exemplo, o próprio processo de interdição, se fosse feita toda a coleta das informações diretamente no cartório de registro civil e só depois encaminhada para o juiz de direito, magistrado, para que ele chancelasse se é caso ou não de interdição. Da mesma forma, mediação e conciliação, nós temos que implementar isso, porque já foi previsto em lei. É importante esse ato como utilizar a capilaridade do registro civil. Nós temos também a figura do procedimento de naturalização do estrangeiro. Ora, se nós somos o acervo que responde pelas questões vinculadas à pessoa natural, aquele estrangeiro que queira receber, que queira se naturalizar como brasileiro, poderia fazer todo o procedimento, apresentação de documentos e etc. perante o oficial de registro civil. O oficial de registro civil tão somente encaminharia para o Ministério da Justiça essa documentação e o Ministério da Justiça, à luz da toda a documentação que é certificada e que o oficial de registro civil tem que dar fé pública sobre ela, ele responde civil e criminalmente sobre a documentação apresentada,
o Ministério da Justiça tão somente o quê? Chancelaria ou não a possibilidade do pedido. Outras situações, como por exemplo, questões atinentes à guarda de filhos, se pudesse ser resolvida diretamente no registro civil quando não há conflito, ou seja, nós registramos as crianças, fazemos o casamento, averbamos o divórcio, por que no momento em que haja o divórcio não pudesse ser resolvida a questão da guarda de filhos diretamente quando não houver disputa, quando houver acordo, diretamente se resolve e a margem do assento de nascimento daquela criança já consta, olha, a guarda dessa criança ficará com a mãe, a guarda dessa criança ficará com o pai, ou será por eles compartilhada. Isso facilita até para os pais, para demonstrar com quem está a criança, não precisa mais andar com mandado judicial embaixo do braço para dizer, olha, o filho pode ficar comigo esse final de semana, o outro final de semana é com outro pai. Nesses casos, o que eu digo, em que não há lide, não há discussão, o registrador civil está extremamente apto a acolher essas manifestações de vontade, certo? Acolher essas atribuições e resolver ali diretamente no balcão, sem precisar entrar, vamos dizer, informalizar outros documentos, tudo de forma bastante prática e rápida. O convênio firmado com a Arisp durante a sua gestão à frente da Arpen São Paulo para serviços imobiliários no registro civil diminuiu as distâncias em favor do cidadão. Como a senhora avalia essa conquista? Eu creio que foi uma das conquistas mais relevantes ao lado do portal da transparência durante a pandemia, porque como eu já comentei, durante a pandemia nós tivemos a obrigação, os cartórios de registro civil, de se manterem abertos por conta dos registros de óbito. E, por outro lado, havia a possibilidade de redução de atendimento ao público das demais serventias por conta do risco e mesmo segurança, não só para o trabalho interno, mas segurança do ponto de vista de saúde pública para a população. A partir desses convênios, o que acontece? Os protocolos de atos de registro de imóveis foram feitos diretamente no registro civil, puderam ser feitos diretamente no registro civil, assim como os pedidos de certidões e assim por diante. Isso na figura da população encurtou distâncias e facilitou demais. De modo que, até hoje, eu recebo a seguinte pergunta: por que vocês não mantiveram esse convênio? Então, eu acho que essa figura de um balcão integrado, um protocolo integrado, mantendo cada serventia a sua atribuição, mas que a gente possa oferecer de modo interligado essa prestação de serviço para a sociedade, é muito importante. Para a população, o cartório é um só. Eles não sabem, não há uma diferença, vamos dizer. O cartório recebe essa grande chancela de que é cartório. Então, a população quer, sim, que seja facilitadas as distâncias para que não haja necessidade de eu ter que ir num cartório, depois voltar no outro e assim por diante. Então, essa visão de integração é muito relevante. E o convênio trouxe uma ótima perspectiva disso, só teve resultados positivos. Infelizmente, com a revogação, nós tivemos a perda, vamos dizer, desse grande, vamos dizer, resultado positivo trazido pelo convênio. O Fórum Internacional da Haia destacou a eficiência do modelo do apostilamento no Brasil e reuniu representantes de 117 países signatários da convenção aqui no país. A senhora foi uma das responsáveis pela apresentação oficial da nova plataforma brasileira de EAPP. Como está o funcionamento do apostilamento agora? O programa Plataforma Integrada para a posição da apostila, né, o EAPostil e hoje o denominado EAPP, foi uma grande conquista celebrada pelo Conselho Nacional de Justiça em comum com notários registradores. A possibilidade de prestação de serviço pelos notários registradores é uma grande oportunidade. Por quê? Porque a população em geral consegue obter essa prestação de serviços em qualquer lugar. O Fórum, em 2019, apresentou para o mundo inteiro, para esses 117 países, esse modelo integrado, esse modelo que traz toda a prestação de serviços através de uma plataforma eletrônica com acesso por notários registradores, sob a administração hoje do Conselho Nacional de Justiça,
e demonstrou que é possível sim prestar um serviço com rapidez e com segurança, porque além da nossa responsabilidade civil e criminal, como notários registradores, nós respondemos pela nossa fé pública, de outra parte nós encurtamos prazos, porque é uma plataforma utilizada por todos, em comum. Isso para os outros 116 países que participam, foi um modelo extremamente elogiado e que tem sido levado pelo Conselho Nacional de Justiça a outros países como modelo a ser utilizado. Então eu parabenizo aqui o Conselho Nacional de Justiça, porque é o nosso órgão fiscalizador e que estabelece os regramentos a partir de quem pode ou não pode apostilar, e aí como vamos dizer, com sua segurança, estabeleceu o notários registradores, a partir também de acordo com o Ministério das Relações Exteriores, mas mais do que tudo, essa possibilidade de que todos os notários registradores, indistintamente, possam prestar o serviço, ou seja, todos os notários registradores em cada localidade, na menor localidade do país, tem como prestar com a mesma segurança e com o mesmo padrão e utilizando a mesma plataforma eletrônica. Excelente. Muito obrigada. Doutora Karine, como a senhora avalia a iniciativa da CNR em criar o cartório contemporâneo? Eu acho de uma oportunidade, de uma relevância bastante notória. O que nós sentimos, às vezes, como notários e registradores, é que a sociedade não conhece a importância, ou melhor, não conhece o trabalho que nós prestamos, os serviços que nós prestamos. Desde uma emissão de um CPF para um recém-nascido, até, por exemplo, o registro de uma sociedade empresária, ou, por exemplo, o registro de uma alienação fiduciária, de um penhor, de uma penhora, e assim por diante. Então, às vezes, a sociedade entende nós como se nós fôssemos uma burocracia. E eu gosto de fazer uma analogia muito bonitinha, bem singela. Você tem uma casa. Você deixaria a porta aberta da sua casa hoje para qualquer pessoa entrar? Não. Nós somos aquela chavezinha que dá segurança para que você possa ter a sua casa e que ninguém entre e pegue seus pertences. Então nós somos a chave que dá segurança para que uma pessoa possa se identificar como Karine e não como João, ou identificá-la de tal forma que ela não sejam utilizados os dados da Karine por terceiros, como fraudadores e assim por diante, para que o imóvel adquirido seja daquela pessoa, para que a sociedade empresária criada possa sim prestar serviços para terceiros. Então eu gosto de fazer essa analogia. Ninguém deixa a sua casa de porta aberta. É sempre preciso uma chavezinha para manter a segurança. E nós somos essa chavezinha, que muitas vezes as pessoas acham que é uma burocracia, mas não sabem a importância e a segurança daquele pequeno instrumento, mas que traz uma certeza no seguinte, de que o meu patrimônio, a minha pessoa, as minhas vontades serão devidamente respeitadas e não serão usadas de forma incorreta ou ilegal. Muito bem, muito obrigado, doutora Karine, pela sua presença aqui no Cartório Contemporâneo. Foi uma grande satisfação em tê-la aqui conosco. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Espero realmente que com esse canal que hoje foi criado, que tem sido criado, melhor dizendo, nós possamos sim cada vez mais mostrar a importância dos registradores e notários no Brasil. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada. Nesse ano, faz 178 anos da regulamentação do cartório de registro de imóveis. Conversei com o Dr. Ivan Jacopetti, membro do Conselho Fiscal e diretor de Relações Internacionais do IRB, Instituto de Registro Imobiliário do Brasil. Olá, Dr. Ivan, seja bem-vindo ao Cartório Contemporâneo. Tudo bem com o senhor? Olá, tudo bem? Como vai? Agradeço o convite, especialmente tratar deste tema que é um tema da minha predileção, que é da história do registro. Desde já, cumprimento aqui toda a audiência e todos os interessados nesse assunto do registro de imóveis. Dr. Ivan, o registro de imóveis está completando 178 anos. Como surgiu esse serviço no Brasil? Muito bem. O registro de imóveis surge no Brasil pela lei orçamentária do ano de 1843, que depois veio a ser regulamentada por um decreto de 1846. Né?
Essa lei ficou conhecida como a Lei Hipotecária de 1843. Por quê? Porque no século XIX, né, a grande preocupação do direito civil, isso no mundo, não apenas no Brasil, era dar para o crédito garantias mais seguras, especialmente garantias sobre imóveis, né? Acontece que garantias sobre imóveis dependem de um bom sistema e de um bom arranjo institucional que dê publicidade para essas garantias, que leve ao conhecimento do público a existência dessas garantias. E para isso, então, há necessidade da criação de um bom sistema de registro, né? Ou, como aparece em alguns países, um bom sistema hipotecário, né? Então, no Brasil, a Lei de 1943 previa a criação de um registro de hipotecas em todas as comarcas do Império, né? Até então, nós já tínhamos no Brasil tabeliães de notas, isso desde o descobrimento, né, que lavravam escrituras de hipoteca. Mas essas hipotecas muitas vezes ficavam ocultas, desconhecidas. Então havia o risco de alguém que comprasse um imóvel, comprar um imóvel hipotecado sem saber. E aí então haveria naturalmente problemas aí para o comprador, para o credor hipotecário, né? Então em 1943 surge esta primeira lei hipotecária brasileira, né? Acontece que esta lei previu o registro apenas das hipotecas e não das aquisições, não das transmissões, né? E logo se viu que isso gerava problemas, porque quem garantia, né, que quem dava um certo bem em hipoteca era o proprietário, né? E aí então, isso logo naturalmente entrou no debate público, né? Até que em 1864 foi criada uma segunda lei hipotecária, ainda na época do Império, esta agora sim criando um registro geral de imóveis, né, no qual seriam registradas não apenas as garantias, como também as requisições, as transmissões, outros direitos reais limitados, etc., né? Então, estas duas leis, a de 1843 e a de 1864, são aí os nossos marcos mais importantes do século XIX na história do registro, né? Os 178 anos se devem a esta lei de 1843, né? Então, a lei que criou o registro de hipoteca nas várias comarcas do Império. Ainda no século XIX, nós tivemos também uma lei de 1850 que foi conhecida como a Lei de Terras, né, que previa a criação do chamado registro do vigário, né? Mais propriamente era o registro paroquial de terras. Às vezes, aí na literatura, a gente encontra algumas menções a esta lei como sendo a origem do registro de imóveis no Brasil. Isto não é propriamente muito adequado, porque na verdade esse registro do vigário era só um cadastro de terras possuídas, feito com fins realmente de que o Estado pudesse saber quais terras estavam ocupadas por particulares e quais não. Este registro do vigário não cumpria nenhuma das funções que nós geralmente associamos ao registro de imóveis. Não gerava prova da existência do direito, não gerava disponibilidade, nada disso. Então, efetivamente, nós podemos dizer que o surgimento do registro de imóveis no Brasil se dá em 1843 pela criação dos registros hipotecários. Esta lei efetivamente vigorou, a gente pode dizer, usando uma expressão aí popular, que ela pegou realmente, né? E o fato é que na comarca de São Paulo, por exemplo, o primeiro registro de imóveis de São Paulo ainda mantém livros desta época que constam lá com as hipotecas que então foram registradas, né? Vejam que registro de imóveis nunca pode, de qualquer maneira, eliminar o seu acervo, né? Então a segurança envolve também a preservação deste histórico anterior aí dos imóveis, né? Então aqui na comarca de São Paulo, especialmente os imóveis que estão ali na região do centro, né, a gente pode fazer uma filiação aí de direitos até 1843, que é a data efetivamente da criação do registro de imóveis no Brasil. E como é essa história no mundo? O registro de imóveis é um fenômeno universal? Sim, é um fenômeno universal. Qualquer sociedade, qualquer civilização, a partir de um momento em que ela atinge um certo grau de complexidade, ela demanda algum tipo de arranjo institucional, alguma tecnologia institucional que permita que o público conheça a existência de direitos sobre imóveis, né? Então, em geral, os historiadores, ao fazer esse estudo, eles dividem a questão entre sociedades pessoais e sociedades impessoais, não é? O que é uma sociedade pessoal? É uma sociedade na qual todos ainda se conhecem e sabem o que pertence a quem, né? Então, se a gente for pensar na história de Roma, por exemplo, né, lá na origem, ainda antes do começo da República, né, Roma era uma cidade que tinha ali 5, 10 mil habitantes, que se conheciam naturalmente, dos quais, desses 5 ou 10 mil habitantes, menos ainda participavam da vida econômica, né? Então as pessoas sabiam quais negócios eram feitos, as pessoas sabiam o que pertencia a quem, né? De maneira que isto fluía bem, né?
E de maneira geral, a economia, nesse tipo de sociedade, funciona com base na confiança e no nome que a pessoa tem. Quer dizer, as pessoas cumprem as obrigações porque todos sabem quem ela é, se ela cumpriu ou se não cumpriu. A partir do momento em que começa a haver uma expansão desse tipo de sociedade, de maneira que começam a integrar a vida comercial pessoas que não são aqueles habitantes originais da comunidade, não é? Pessoas que não se conhecem entre si, passa a haver necessidade de alguma tecnologia institucional mais robusta que dê segurança para as transações, especialmente as transações imobiliárias. Por quê? Porque os imóveis têm algumas características muito peculiares, né? Então o imóvel, por exemplo, ele pode ser objeto de mais de um direito ao mesmo tempo. Como assim? Eu posso ter mais de uma pessoa que tenha direitos sobre o mesmo imóvel ao mesmo tempo. Por exemplo, o proprietário, né? E o credor que recebeu aquele imóvel em garantia. Acontece que, se por um lado o direito de propriedade ele se externaliza assim concretamente pelo fato da posse, quer dizer, você passa lá na frente, o sujeito mora ali, o sujeito tem a sua ocupação ali, etc. Não é? O direito de um credor, por exemplo, não se externaliza de maneira alguma. Não é? A não ser que eu entregue o bem para o credor ficar com a posse também, ninguém vai saber que existe um credor que tem recebido aquele bem em garantia. Então passa a haver necessidade da criação de mecanismos que levem ao público o conhecimento da existência também daquele direito que até então estava oculto. Isso em benefício do próprio credor, em benefício de terceiros que podem ter interesse em contratar com o proprietário, etc. E aí vão surgindo mecanismos, né? Algumas sociedades adotam mecanismos mais rudimentares, né? Por exemplo, proclamações públicas da existência do direito, né? Então sai um arauto na rua comunicando que foi feito um negócio, ou que foi feita uma venda, ou que um bem foi dado em garantia, né? Ou então, isso já na Idade Média Europeia, né? Na missa do domingo proclama-se no final lá um anúncio de que foi feito um negócio, que um bem foi vendido, ou foi dado em garantia. Isso aconteceu, são exemplos concretos, né? Mas isso tem um grande defeito, que essas proclamações não geram efeitos perenes. Porque quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, quer dizer, a partir de um certo momento, aquela informação vai ficar perdida. Num horizonte de 5, 10, 15, 20 anos, todos vão ter esquecido que aquele negócio aconteceu. E então, passa-se a criar mecanismos perenes de publicidade da existência de certos direitos sobre imóveis. E isto, já na sociedade ali mesopotâmica, já era assim, né? Então, os povos babilônicos, por exemplo, criaram algo que se chama um kudurus, que era uma espécie de tabuletas de argila, de tamanho grande, às vezes feitas de pedra também, que em alguns momentos eram fixadas na parede dos templos, então informando que um certo imóvel pertence a certa pessoa, ou que uma certa garantia foi constituída, etc. Em outros momentos eram fixados nos limites do próprio imóvel, que quem chegasse lá no imóvel saberia que aquele imóvel pertence à pessoa X, ou que foi dado em garantia à pessoa Y, etc. Né? Fenômeno semelhante nós temos na Grécia Antiga, nós temos também no Egito, em certas regiões, né? E bem, isto vai acabar resultando já na Baixa Idade Média, né? No surgimento, talvez seja aí um antecedente mais remoto que nós temos do registro de imóveis moderno, que é o surgimento de livros de registro nas cidades daquilo que hoje nós conhecemos como Alemanha, né? Não havia unidade política, então nós tínhamos uma infinidade ali de pequenos reinos, principados, ducados, etc. Mas algumas dessas cidades começaram a adotar livros de registro propriamente, né? E disto deriva aquilo que nós temos como registro de imóveis moderno, quer dizer, a existência de livros de registro organizados com base na existência dos imóveis e que levam ao conhecimento do público, gerando efeitos jurídicos, né, a existência de certos direitos sobre os bens imóveis. Certo. E como se deu a evolução do registro de imóveis no Brasil nos séculos 19 e 20? Muito bem. Esses 178 anos... A história em si é muito interessante, porque nós vemos o avanço institucional do registro de imóveis, e por isso que a gente pode mesmo falar em uma tecnologia institucional, né? Paralelamente, há um avanço também tecnológico quanto aos meios, vamos dizer assim, de preservação dessas informações. Quer dizer, então, ao mesmo tempo que nós temos um avanço tecnológico institucional do registro hipotecário para o registro geral, quer dizer, nós passamos a abranger também o registro das transmissões. Aí no século XX, então, nós criamos aqui no Brasil o Folho Real, que é a organização das informações com base nos imóveis. Nós temos, com o Código de 16,
a instauração definitiva do chamado princípio da continuidade, quer dizer, que eu só posso fazer um registro quando ele encaixe no registro anterior, né? Tudo isso são avanços institucionais, né? Nós temos a própria organização do sistema, então, a consolidação do sistema de delegação por concurso público, Constituição de 88, né? Não que alguns estados no Brasil já não tivessem concursos, tinham, mas nós temos a consagração disso constitucional, Constituição de 88, então são todos avanços institucionais. Paralelamente, nós temos um avanço tecnológico também nos meios utilizados pelos registradores para fazer o seu serviço, né? Então, se no século XIX e no século XX até os anos 70, né, nós tínhamos o uso de livros mesmo, não é? Manuscritos, divididos em colunas, que eram as chamadas transcrições, né? Nós passamos os anos 70 a utilizar fichas de papel, que são as matrículas, né, que passam agora então a serem datilografadas. O que percebam, isso facilita muito a vida dos registradores e dos usuários, quer dizer, a extração de certidões passa a ser mais simples, especialmente quando se adota a extração de cópias, etc. E nós agora, mais recentemente, estamos em migração para um modelo eletrônico, né? Agora, até aqui nós temos um modelo digitalizado, em que as informações estão disponíveis, mas ainda como a imagem daquilo que está registrado, e neste momento nós estamos dando o passo seguinte, que é migrar para um modelo de informações estruturadas, informações eletrônicas já organizadas, o que, sob o ponto de vista do acesso aos dados, das buscas, etc., é muito relevante, né? Mas não é algo fácil de se fazer, mas está sendo feito neste momento. Então, paralelamente a um avanço tecnológico, também um avanço institucional que é inegável na evolução do registro. Passados esses 178 anos, como o senhor avalia essa trajetória? Muito bem. O nosso sistema de registro no Brasil, ele integra uma família dos chamados registros de direitos, né? O que é isso? Bom, em geral, os estudiosos, isso em nível mundial, quer dizer, mais recentes do registro, dividem os sistemas de registro em duas grandes famílias, que são os chamados registros de documentos e registros de direitos, né? Os registros de documentos, eles não têm um controle de entrada das informações no registro. Quer dizer, não cabe ao registrador analisar a pertinência jurídica daquilo que está sendo registrado, né? Ele vai fazer uma verificação formal mínima dos documentos que são apresentados, por exemplo, se está assinado ou não, e vai lançar aquilo no arquivo. Acontece que, como não há este controle de entrada, as informações que o registro produz nesses sistemas também são informações menos úteis, não é? Porque, naturalmente, quem tiver interesse em adquirir aquele imóvel, para descobrir realmente o que grava aquele imóvel, quais são os riscos envolvidos, vai ter que fazer uma busca muito mais profunda e demandando profissionais muito mais habilitados. Nos sistemas de registro de direitos, esta informação já é filtrada, quer dizer, o registro já fornece uma fotografia segura de qual é a situação jurídica do imóvel naquele momento, de maneira que o usuário, sem necessidade de contratação de um profissional especializado, ele consegue se situar sobre a existência, por exemplo, de hipotecas sobre o bem, de terceiros com interesse sobre o bem, etc. Muito bem. O registro brasileiro integra a família, então, desses registros de direitos. Então, no Brasil, o registrador analisa a validade jurídica da documentação que é apresentada, também dos negócios que estão contidos nessa documentação, e só registra se isso estiver de acordo com a lei. E, portanto, as informações que o registro produz são informações que têm segurança, né? O registro avançou bastante na medida em que, isso, do seu ponto de vista institucional, né, cada vez mais tem dado segurança nas aquisições imobiliárias, né? Eu acho que a última etapa desta evolução é a Lei 13.097 de 2015, né, que para alguns instituiu o princípio da concentração, mas para outros chegam a dizer que instituiu entre nós a fé pública registral, não é? Que é um mecanismo de segurança para o terceiro adquirente de boa fé, né? Muito bem, então nosso sistema é um sistema que tradicionalmente outorga segurança às transações imobiliárias, não é? Paralelamente, nós temos os avanços da tecnologia no sentido informático mesmo, não é? Que tem facilitado o acesso para a população destes serviços, né? Então, agora no momento da pandemia, nós vimos o quanto importante foi isso, né? No momento em que nós não sabíamos se nós mesmos poderíamos chegar nos cartórios, nós que trabalhamos neles, né? Quanto mais o público, quer dizer, é fundamental a existência de canais que a população possa utilizar para chegar às informações, para obter certidões,
outras informações, etc., e para apresentar lá os seus títulos. Porque imagina que durante a pandemia as pessoas continuavam precisando de dinheiro, às vezes ainda mais, né? Precisavam dar bens em garantia, precisavam fazer contratos com os bancos, e os cartórios de registro de imóveis tinham que estar abertos para isso, né? E de fato, neste momento, a tecnologia foi absolutamente fundamental. Não fosse a criação já do S-REI, né? Desde que ele começou a ser implantado 10 anos atrás, com aquilo que nós temos hoje, certamente o prejuízo teria sido enorme, não só para os registros, mas para a população como um todo. Os serviços eletrônicos e atividades digitais já são realidades nos cartórios brasileiros. Como o senhor avalia o serviço prestado pelos registros de imóveis? Muito bem, nós temos já neste momento em funcionamento o ONR, que é o Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis, né, que foi criado por lei, regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, para organizar a integração entre os registros de imóveis brasileiros, né? Então imagine que nós temos mais de 3.000 registros de imóveis espalhados pelo Brasil, né? Mas esse sistema tem que funcionar em uníssono, quer dizer, não é admissível que um registro de um estado e um registro de outro não possam conversar entre si. Isso sob a perspectiva tecnológica, quer dizer, utilizem formatos de arquivos diferentes, as informações não circulam, quer dizer, há necessidade de uma padronização, né? E o ONR foi então criado para organizar e implementar esse Sistema Nacional de Registro Eletrônico de Imóveis, né? Isso não quer dizer que nós já não tenhamos um registro eletrônico funcionando, né? Nós já temos, isto e na maioria dos estados brasileiros, né, pelo menos um mínimo de serviços acessível. Então, acesso a certidões, o protocolo eletrônico de títulos, né, a busca de bens por CPF, etc. Isso já funciona, ao menos no estado de São Paulo, há mais de 10 anos, né? A tendência agora, com a criação da ONR, nós temos uma padronização maior destes sistemas em todo o Brasil, em todas as unidades da federação, né? E mais do que isso, né, o passo seguinte é efetivamente a criação de um sistema com informações estruturadas e efetivamente migrarmos de um paradigma digitalizado para um paradigma digital, né, no qual o papel não será mais o protagonista, mas será apenas um coadjuvante que terá a função de servir como um backup analógico das informações que estão lançadas no sistema de maneira eletronicamente organizada. E como a população se beneficia dos serviços eletrônicos? Bem, beneficia principalmente, a meu ver, pelo acesso, né, pela possibilidade de obter as informações sem precisar se deslocar até os cartórios, ou então de apresentar os seus títulos para registro sem precisar ir até os cartórios, né? Claro que é conveniente que a porta física continue aberta para quem preferir utilizar, né? Mas me parece que a tendência para o futuro é que o eletrônico cada vez mais ganhe proeminência pela sua conveniência, né? Mas claro que o cartório tem que manter as portas abertas para atender a população que assim desejar e comparecer lá pessoalmente, etc. Este é um primeiro ponto. O segundo ponto é a migração para o paradigma digital certamente vai possibilitar uma maior agilidade na prestação dos serviços, né? E isto quanto ao trabalho dentro do próprio cartório, né? Se as informações já chegam estruturadas, quer dizer, isso poupa a necessidade de realização de muito retrabalho, né? De digitar aquilo novamente, aquilo que já foi digitado antes por quem elaborou o título, né? Quer dizer, a gente tem que abandonar a ideia de imprimir para digitalizar, que é uma coisa que às vezes se faz, né? A mudança de chave para o sistema nativamente eletrônico certamente vai possibilitar um atendimento muito mais ágil das demandas dos usuários, revertendo em grande benefício para a população. E quais seriam os principais desafios para o registro de imóveis no futuro? Me parece que neste momento o grande desafio é a integração nacional. Quer dizer, diferentes estados oferecem serviços diferentes e diferentes estados estão em patamares diferentes quanto à acessibilidade desses serviços, né? O grande desafio neste momento é a integração e a gente ter segurança de que o cidadão de qualquer município do país, situado em qualquer estado do país, vai ter acesso a serviços com a mesma qualidade de qualquer outro estado. Quer dizer, este no momento é o grande desafio, né? E o ONR está aí, né, como este órgão regulador, ou melhor dizendo, normalizador, né, para dar esta uniformidade no serviço eletrônico prestado no país como um todo. E qual a sua avaliação sobre a iniciativa da CNR em criar o cartório contemporâneo?
é uma iniciativa fundamental na medida em que os serviços extrajudiciais, aí não apenas o registro de imóveis, mas também os tabelionatos, os demais registros, etc., em grande parte ainda são desconhecidos da população, né? Então, entre aí, como diz o doutor Nalini, né, os outros integrantes da família judiciária, né, nós temos serviços extrajudiciais que, em grande parte, ainda são muito herméticos, né, até para advogados. Às vezes, até os advogados não sabem exatamente como funcionam, qual é a natureza, qual é a organização, né? Esses programas que levam ao conhecimento da população os nossos serviços são absolutamente fundamentais sob o ponto de vista institucional e mesmo da divulgação dos nossos serviços em benefício da população. Doutor Ivan, muito obrigado pela sua participação aqui no Cartório Contemporâneo. Seja sempre bem-vindo no nosso programa. Eu agradeço uma vez mais o convite e saúdo a iniciativa da CNR na criação do programa. O doutor João Henrique da Silva Barbosa, tabelião substituto do primeiro ofício de notas e protestos de títulos do Distrito Federal, falou conosco sobre inventário. Vamos ver? Olá, doutor João Henrique, seja bem-vindo ao Cartório Contemporâneo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Duda. Muito obrigado pelo convite. Obrigado à CNR por ter convidado para a gente falar de um assunto tão importante como o inventário, né? O que é o inventário e qual a sua importância? Então, Duda, o momento da morte é um momento muito doloroso, né? E que as pessoas, obviamente, passam por um período de luto, um período conturbado, mas ele também traz uma responsabilidade jurídica e burocrática muito grande, que as pessoas, às vezes, nem sabem que existe. Então, quando há o falecimento, imediatamente a lei determina que os bens da pessoa que faleceu, no dia da sua morte, devam ser transferidos aos seus herdeiros. Isso é algo que acontece de forma legal e automática. Porém, há uma necessidade de se fazer um processo, seja judicial ou extrajudicial, para se apurar todos esses bens, identificar quais são os bens do falecido ou possíveis dívidas também, e credores, para que se transfira esse patrimônio para os seus herdeiros legais, né, o que a lei traz como beneficiários desse patrimônio. O que é o inventário extrajudicial e quais as vantagens dele? Ótimo. Bom, basicamente, o inventário ele pode ser feito de duas formas. Ele pode ser feito judicialmente, onde você precisa contratar um advogado, dar entrada num processo, numa vara judicial, e ele segue todo o trâmite da justiça. Geralmente é um processo demorado, é um processo moroso e que traz muitos transtornos para a família, principalmente por estar vivenciando aquele momento da morte do ente querido durante muito tempo. E existe a possibilidade de se fazer um inventário extrajudicial, que é um inventário realizado em cartório de notas, que é um processo muito mais célere, muito mais rápido, muito mais econômico e eficaz para as partes, principalmente. Quando o inventário extrajudicial pode ser feito e quais os requisitos para isso? Essa é uma pergunta importante, Duda, porque muita gente não sabe quais são os requisitos para se realizar um inventário, seja judicial ou extrajudicial. Então, basicamente, qual a diferença dos dois? O inventário judicial ele tem que ser feito quando existe um herdeiro menor ou incapaz, ou existe uma briga entre os herdeiros, que infelizmente ainda é muito comum. Então, em contrário senso, né, o extrajudicial ele só pode ser realizado por pessoas maiores de idade, capazes. Então, apesar de se existir um herdeiro que ele é maior de idade, mas ele não é capaz, esse inventário não poderá ser feito extrajudicialmente, terá que ser feito judicialmente. E também precisa existir o consenso entre os herdeiros. Então, os herdeiros precisam estar de acordo na forma que os bens serão partilhados entre eles. Essa é a parte mais importante. Então, só assim que o inventário poderá ser feito de forma extrajudicial num cartório de notas. Onde se faz? É no cartório de notas mesmo? Isso, exatamente. O inventário extrajudicial ele pode ser feito em qualquer cartório de notas, seja do domicílio do falecido ou da localidade onde estão os bens, né? Um cartório que seja da confiança da pessoa, da família. Essa é a parte mais importante. Procurar um cartório que seja de confiança da família para realizar esse processo, que é um processo, como eu disse, né? Muito inevitavelmente doloroso e saudoso da pessoa que faleceu, né? Um ente querido que foi perdido pela família. Doutor João, quais os documentos necessários para o inventário e partilha?
Muito importante sua pergunta, Duda, porque muita gente acha que o inventário é um processo, um procedimento muito trabalhoso, burocrático e que demanda um rol de documentos absurdos. Mas na verdade não é. É um procedimento simples, que a relação de documentos é muito simples e geralmente as pessoas têm isso em casa, porque todo mundo que tem um patrimônio guarda a documentação relacionada àquele patrimônio. Então, quais são os documentos básicos que as pessoas precisam ter para poder realizar um inventário? São os documentos pessoais do falecido, então o RG e CPF ou uma carteira nacional de habilitação. Se casado era, certidão de casamento, documentos do viúvo ou viúva, né, da pessoa, do cônjuge daquele falecido, os herdeiros, documentos dos herdeiros, então RG, CPF, certidão de casamento desses herdeiros e os documentos que comprovam a titularidade dos bens. Exemplo, se um imóvel, certidão de ônus e matrícula do imóvel, se um veículo, documento de circulação daquele veículo, o DUT, se dinheiro, né, saldo em conta, por exemplo, um extrato bancário, e tudo isso é muito fácil de você levantar. Na sua grande maioria são documentos que ou são documentos públicos, no caso dos registros de imóveis, ou documento do veículo, você também tendo algumas informações básicas, você consegue consultar no site dos DETRANs estaduais, e extratos bancários, por exemplo, com uma simples certidão de inventariante, ao dar entrada num processo, num cartório, o cartório emite uma certidão de inventariante, o herdeiro ou inventariante poderá ir no banco e levantar esses extratos. Então, na sua grande maioria, são esses os bens mais comuns que as pessoas têm. Então, essa é a relação básica de documentos necessários para se realizar o inventário. E qual o passo a passo do inventário extrajudicial? Bom, muita gente acha e acredita que não precisa contratar um advogado para se fazer o inventário extrajudicial. Então, o primeiro passo é contratar um advogado. Esse, sem dúvida nenhuma, é o início do processo. Ele é quem vai orientar as partes, vai orientar da melhor forma de se fazer o inventário, a melhor organização tributária, porque existe impacto tributário no inventário. Então, contratar o advogado é o primeiro passo, sem dúvida nenhuma. Contratei o advogado é reunir os documentos. Eu vou reunir esses documentos básicos, como eu disse, documentos pessoais do falecido, documentos dos herdeiros e os documentos que comprovam a titularidade dos bens. Reunida essa documentação, o advogado dará entrada nesse procedimento no cartório. O cartório vai analisar esses documentos, emitir todas as certidões que são necessárias. Então, existem certidões que precisam ser emitidas, certidões de processos judiciais, certidões negativas de tributos, entre outras, negativas de testamento, por exemplo, a certidão emitida pela Central Nacional de Busca de Testamentos. E depois de emitido toda essa documentação, o cartório vai preparar uma minuta com base no que foi solicitado pelas partes, pelo advogado, vai submeter isso para aprovação das partes, as partes aprovando, há o recolhimento do tributo inerente ao inventário e após o pagamento é marcada a assinatura da escritura. Então é um procedimento muito simples, é um procedimento muito fácil e desburocrático, né? E o inventário em cartório demora? Pois é, Duda, muita gente tem a impressão de que o inventário por si só ele é demorado, mas no cartório ele não demora. Nós temos casos aqui que nós encerramos inventários em 24 horas. Então as partes dão entrada num dia, no dia seguinte o inventário está pronto. Isso é algo que realmente é um conforto para a família. Fazer um inventário extrajudicial é muito mais célere. O processo judicial, inevitavelmente, por conta do número de processos que o judiciário recebe diariamente, é mais demorado, inevitavelmente, e os cartórios extrajudiciais estão se aprimorando cada vez mais para que os processos extrajudiciais sejam o mais rápidos possíveis. Então, assim, é óbvio que vai depender muito da quantidade de bens, da diligência que as partes vão ter, e principalmente o advogado terá na organização dos documentos, na reunião dos documentos, e se não existir nenhum tipo de problema. Exemplo, o falecido deixou débitos fiscais, esses débitos precisam ser negociados antes de se finalizar o inventário. Essas são as variações do tempo, mas se a documentação estiver toda correta, estiver toda organizada, em 24 horas é possível se finalizar um inventário extrajudicial. E qual o prazo para fazer um inventário? Então, a legislação exige que as partes precisam dar entrada num processo de inventário em até 60 dias, contados do falecimento do ente querido, né? E qual é o impacto desse prazo, né? Muita gente acredita que não há impacto, mas há. A legislação que traz a alíquota do ITCD e regulamenta a aplicação do imposto,
ela diz o seguinte, olha, o inventário que for dado entrada fora desse prazo, ele sofrerá uma incidência de uma multa. Então haverá um pagamento de uma multa para o estado onde está sendo recolhido o imposto, que obviamente encarece ainda mais o processo. Então muita gente pensa assim, poxa, o ente querido faleceu, eu não vou mexer com o inventário agora, mas infelizmente é algo que precisa ser tratado e resolvido o quanto antes. Porque quanto mais você demorar para fazer, mais a multa vai crescer e mais o custo vai aumentar. Então, quanto mais rápido o inventário for aberto, melhor é para a família. E o que é escritura pública de inventário? Bom, guardando as devidas proporções, né, a escritura pública é como se fosse a sentença do processo judicial. Então vamos falar do processo judicial que a maioria das pessoas conhecem. Quando você dá entrada num processo, o juiz faz toda a oitiva de testemunhas, audiências e ao final ele profere uma sentença onde ele determina como que vai ser feita a partilha dos bens, como que vai ser executado aquele patrimônio que o falecido deixou. Então, guardando as devidas proporções, a escritura pública é como se fosse a sentença judicial. Diferentemente, obviamente, no cartório, você não tem a figura do juiz, você tem a figura do tabelião, que é quem documenta aquela partilha, o que foi solicitado pelas partes, coloca num documento público, né, que a gente chama de escritura, onde vai conter todos os termos da partilha que foi acordado pelas partes. Então, guardando as devidas proporções, é como se fosse a sentença do processo judicial. Mas, na verdade, é o documento público que ficará arquivado eternamente no cartório, contendo todos os requisitos e o que foi regulamentado pelas partes naquele inventário. Dr. João Henrique, e qual a sua avaliação sobre a iniciativa da CNR em criar o cartório contemporâneo? Olha, eu avalio como muito positivo, porque é muito importante que as pessoas, a população, tenham conhecimento de como funcionam os trâmites extrajudiciais, como funcionam os processos nos cartórios, porque inevitavelmente a população tem aquela visão assim de que cartório é algo burocrático, é algo que eu não quero ir, que eu não preciso ir, que eu não estou a fim de ir. Mas muitas vezes o cartório é um seguro para a população, eu diria em 100% das vezes, e é importante que a população saiba quão grande é o trabalho dos cartórios para o país, né? E principalmente para evitar fraudes, para evitar que as pessoas sofram danos nos seus patrimônios. O cartório é um grande seguro, e eu diria até um seguro barato, que as pessoas não têm a ideia do quanto de golpes, de iniciativas fraudulentas são evitadas pelos trabalhos dos cartórios. Então, essa iniciativa da CNR de trazer o conhecimento do dia a dia dos cartórios para a população é extremamente importante através desse braço de comunicação. Dr. João Henrique, muito obrigado pelos esclarecimentos. Seja sempre bem-vindo ao Cartório Contemporâneo. Eu que agradeço, Duda, agradeço a você, agradeço a CNR pelo convite. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação e estamos sempre à disposição de vocês. Obrigado. Obrigado a você. E por hoje é só. Eu sou Duda Meirelles e foi um prazer tê-los aqui conosco no Cartório Contemporâneo. Se você não pôde ver o programa completo, temos uma reprise na segunda-feira, 19 horas, e no canal do YouTube da CNR. Vejo vocês na quinta-feira, 19 horas, no próximo Cartório Contemporâneo. Até lá!